Seja um cristão voluntarioso na obra de Deus. Parte 04, dia 18 de abril de 2025. Oséias 9:4, Zacarias 7:6. Sim, coisas boas podem ser feitas para servir a uma luxúria ou para satisfazer uma paixão. Mateus 23:14, 2 Samuel 3:9. 5. Pode ser feito por acaso em vez de planejado. Levítico 26:21. E Hebreus também. Há os que são clientes casuais da religião que caem com uma bola. Mas por que ela cai em seu caminho? Por que Deus a coloca em seu caminho? Como os danitas. Juízes 18:5. Deus olha para o coração, e o serviço não planejado a Ele será considerado como não servir a Ele, mas servir a própria fantasia. Isso é outra coisa do que abraçar uma oportunidade que o Senhor coloca em sua mão. Gálatas 6:10, em que alguém se alegra com uma ocasião de servir a Deus. 6. Pode ser feito pelo poder do costume e não da consciência. O costume adquirido pela educação ou de outra forma é a fonte de muitos deveres realizados pelos homens, onde os homens se movem, por isso, como um relógio pelos pesos, em vez de um princípio interior, que nunca pode ser aceitável para o Deus que examina o coração, que requer um serviço razoável. 7. Pode ser feito de maneira desprezível, lidando com Deus de forma mesquinha e relutante. Como quando não há proporção entre o trabalho e a capacidade de alguém, como nos homens ricos que lançam seu pequeno pedaço de dinheiro de bronze. Marcos 12:41. Quando os homens oferecem a Deus, não o melhor, mas o mais inútil que possuem. Assim fez Caim. Gênesis 4:3-4. Assim os homens, pensando que qualquer coisa pode servir ao serviço de Deus, desprezar o santo e trazer sobre si uma maldição em vez de uma bênção. Malaquias 1:14. 8. Por último, quando não é oferecido a Deus para aceitação por meio de Cristo. É a designação de Deus. Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem em palavras ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus. Um pombinho teria sido aceito no altar de Jerusalém, quando um novilho não teria sido aceito no altar de Betel. Se o serviço dos homens nunca for tão grande e caro, se for oferecido a Deus de outra forma, e a aceitação dele for procurada por causa de seu próprio valor, será rejeitado. Apocalipse 7:14. Nenhuma obra tem sabor de Deus, mas como tem sabor de Cristo. 2 Coríntios 2:15. Passo agora a fazer algumas breves melhorias do que foi dito. 1. As pessoas podem fazer muito no serviço de Deus e ainda não fazer nada para o propósito. Eclesiastes 10:15. Um homem pode andar muito cansado e ainda assim nunca chegar ao lugar que ele projetou enquanto ele vagueia do caminho certo. 2 João 8. Esses errantes na religião são todos homens não regenerados, que se dedicam a deveres. Eles estão ocupados sem fazer nada. Eles fazem muitas coisas boas, como Herodes, mas nunca fazem nada aceitável, pois suas pessoas não são aceitas, e assim suas obras não podem ser assim. 2. Mesmo entre os deveres de um homem piedoso, pode haver muito refúgio, muitos deveres não aceitos. A pessoa de um crente é sempre aceita por Deus. Efésios 1:6. Pois o estado de justificação é perpétuo. Mas tal pode ser a prevalência de infidelidade
egoísmo e etc., em algumas obras particulares dele, que nunca venham a ser aceitas por Deus, pois a santificação tem seus altos e baixos, sendo passível de muitas mudanças. 3. Quão poucas razões há para nos gloriarmos de nossas obras. Não há nada que possamos fazer que possa ser aceito por seu próprio valor. Se for aceito, a baixeza disso é vista, a alma é humilhada e nenhuma aceitação é esperada. Mas, por causa de Cristo, se formos tão orgulhosos de nosso trabalho a ponto de nos gabarmos dele, é uma evidência de que Deus não a aceita. Por isso, disse-no Senhor aos fariseus. Lucas 16:15. Vós sois os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que é altamente estimado entre os homens é abominação aos olhos de Deus. 4. O que acontecerá com aqueles que não fazem absolutamente nada no serviço de Deus, mas vivem na negligência habitual dos deveres conhecidos? Estão sem oração, menosprezando os meios da graça e etc. 1 Pedro 4,18. Se aqueles que partiram para a cidade celestial podem errar o caminho e nunca alcançá-lo, com certeza aqueles que ficam parados e nunca se movem dessa maneira, nunca o verão. Muitos se acalmam na negligência dos deveres, porque alguns que os cumprem caminham de maneira tão diferente deles. Mas o caso de tal é muito perigoso, pois nenhum negligenciador habitual de deveres pode ser salvo. E é em vão que os homens fazem da prática de outros uma desculpa para fazer o mal. 5. Por fim, preste atenção em como você desempenha os deveres e não se satisfaça com o desempenho simples, sem ser solícito quanto à maneira. Lucas 8,18. Melhor é um dever administrado de modo a ser aceito do que sem de outra forma. Como uma peça de ouro vale mais do que 100 fichas. Mas isso me leva a... Deve ser nossa principal preocupação em nossas obras que elas sejam aceitas por Deus. Ao lidar com este ponto, vou. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Tu és maravilhoso, Senhor. Amém e amém.